E aí, gente, tudo bem com vocês? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pedindo sempre aquele like que vai me ajudar para um caramba. Se inscreva nesse canal, comente nos nossos vídeos, faça qualquer interação conosco que vai ser muito legal. Vai me ajudar bastante. E, ó, tem um link aqui embaixo da Amazon, na descrição. For comprar qualquer coisa pela Amazon, compra pelo meu link. Dá essa moralzinha pra gente. Tem Fluminense Bahia. Fluminense praticamente escalado, aquele negócio mesmo, Martinelli na zaga, a novidade é o Manuel ao lado dele, e o Lima mantido no meio do campo, ao lado do André e do Ganso. Não muda muita coisa, no ataque é o trio, Marquinhos, Arias e Cano, Martinelli na zaga. Relaxa, relaxa, não se estressa. Podia ser o Felipe Andrade. E o Fernando Diniz, ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com. Ele falou do Alexander, que é o outro que poderia estar jogando no meio de campo no lugar do Lima. Seria interessante. O Alexander faz a lateral esquerda, faz o meio de campo, entendeu? Pois é, bem lembrado na entrevista ele citar o Alexander, o Felipe Andrade, o nosso zagueiro, da nossa preferência, e o Terãs, que tem recebido poucas chances no Fluminense. 3 jogadores. O GE foi cirúrgico. Quem fez essa reportagem foi o Bruno Cortez, o Edgar Maciel de Sá e o Marcelo Neves. Belíssima sugestão aí de matéria e de entrevista. Eu quero saber também sobre o Alexander, porque o Alexander não está sendo utilizado. Rolou um papo de que ele não estava treinando bem. O próprio jogador desmentiu. Eu acho que conversa fiada para justificar a ausência dele. Felipe Andrade, a gente não entende. O Felipe Andrade tem entrado até em final de jogos, no segundo tempo, tem entrado bem e jogou bem o Campeonato Carioca, até fora da sua posição como volante. O Terãs fez uma partida muito boa como titular, uma partida no Maracanã que deixou o Lelê 3 vezes na cara do gol, com bolas enfiadas, mas ainda precisa pegar ritmo de jogo. Mas para pegar ritmo de jogo, o cara tem que jogar. E o Alexander e o Felipe Andrade tem uma potencialização nisso aí. São jogadores jovens. Baixava a idade da rapaziada, né? Dava um dinamismo legal. O que o Diniz falou sobre esses jogadores? Deixa eu procurar aqui na matéria. O Felipe Andrade. O Fernando Diniz diz que ele pode ser titular, tanto que tem entrado nos jogos. Ele pode jogar de zagueiro, de volante ou lateral. Está com a gente desde o ano passado e evoluiu muito. Isso aí são palavras do Fernando Diniz. Estou abrindo aspas para o Diniz. Então ele falou que ele pode ser titular. Estou esperando isso acontecer. Tem entrado nos jogos, ok. Pode jogar de volante, lateral e zagueiro. Está com o Fluminense na equipe profissional desde o ano passado e vem evoluindo muito, muito, segundo palavras do Fernando Diniz. Muita coisa está nesse processo de crescimento. Essa palavra aí ele conclui, mas tem um olhar bastante cuidadoso com ele. Essa palavra, ele está nesse processo de crescimento. O Fluminense é um clube que demora para lançar jogadores. Espera o jogador maturar, chegar no... o Felipe Andrade está no processo de crescimento, vai jogando o jogador aos pouquinhos, entrando no final. Cara, daí tu vê outros clubes aí, como por exemplo Palmeiras, né, que tem dinheiro para ir no mercado comprar quem ele quer. Joga num jogo de Libertadores um moleque de 16 anos de idade. Tem um titular de 16 para 17. E tem dinheiro para comprar quem quiser. O Fluminense, que tem uma base espetacular, fica assim, nesse processo. Ele está nesse processo de crescimento, mas tem um olhar cuidadoso com ele. Pelo amor do pai. Aí o Fernando Diniz falou mais. O Felipe Andrade, isso aqui me deixou preocupado. Felipe Andrade teve proposta para sair. Eu não sabia disso. Já me ligaram e eu quis que ele ficasse. Alguém ligou para o Fernando Diniz e falou: olha, o Felipe Andrade recebeu uma proposta. Quer ou não quer utilizar o jogador? Vai utilizar ou não vai? Daí o Fernando Diniz segurou o garoto no Fluminense. Acho que ele melhora cada vez mais. Está evoluindo. Queremos ter ele no elenco. E sempre temos um olhar especial para ele. Aí, isso foram palavras do Fernando Diniz sobre o Felipe Andrade. Então é preocupante já ter alguém interessado na contratação desse jogador. Ele não é lançado, não é utilizado.
Foi um pedido do Fernando Diniz a permanência dele. Então, por que não utiliza num momento tão complicado da defesa do Fluminense, que um machucou, outro machucou, Marlon com artroscopia, o Thiago Santos está machucado, o Gabriel Pires, que já teve uma conversa com o Fernando Diniz para ser usado como zagueiro. Para que tu pegar um volante para usar como zagueiro se você tem o Felipe Andrade para usar? Já que o garoto tá tão bom, é tão bom assim, que teve proposta, ele pediu pro jogador ficar, então por que não utiliza? Né? Tá esperando maturar? O camarada foi titular em 4 jogos do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara. Ah, isso que eu não entendo. Aí o Alexander é o xodó da galera, né? Olha o que ele disse. O Alexander é um grande talento. É um grande talento, ninguém duvida disso. Na minha chegada, ele começou para suprir a carência na lateral esquerda. Ele foi improvisado ali na lateral esquerda e foi muito bem. Naquele momento, decidimos que era o momento de segurar o Caio Paulista. Então, decidimos dar uma preservada. Depois de que Calegari machucou, ele virou titular. Alguns jogos, o Calegari fazia ele está falando aqui que o Caio Paulista fazia a lateral esquerda, depois o Calegari fazia a lateral esquerda, depois o Calegari foi embora, aí que a lateral esquerda foi assumida pelo Alexander. Depois que o Calegari machucou, ele virou titular. Alguns jogos depois, voltou para atuar como segundo volante. Ele diz essa. E foi interessante o Alexander na lateral esquerda, porque ele pôde ir tanto também como volante titular, quando ele voltou para a posição de volante, aí já tinha chegado o Marcelo. O Caio Paulista tinha ido embora, o Calegari também tinha ido embora para os Estados Unidos, daí o Marcelo assumiu a lateral esquerda, depois chegou o Diogo Barbosa. Mas antes disso, tinha essa dupla ali pelo lado esquerdo, do Alexander com o Marcelo mudando de posição, trazendo o Marcelo para o meio. Aí ele falou mais do Alexander. Quando o Alexander machucou, ele era um dos 3 melhores jogadores do time. Ele teve aquela contusão que lamentamos. Talvez o mais importante, estava voando baixo. Teve a primeira lesão, depois veio a segunda, que foi pior do que a primeira. Acho que foi um problema de articulação, de joelho sério que ele teve. Ele sofreu com lesões, está adquirindo o seu melhor ritmo, a sua melhor forma. Nós esperamos que Alexander possa jogar no mesmo nível ou até melhor do que no ano passado. Então ele está botando a não utilização do Alexander nessas contusões e ele está precisando voltar a ter o ritmo que tinha antes, quando era titular da lateral esquerda até na posição de volante. Ele jogava muito bem ali ao lado do André. Então ele disse que o Alexander está adquirindo o seu melhor ritmo, a sua melhor forma. Ele foi até em alguns momentos foi tirado de perto do grupo para treinar a parte física, fortalecimento muscular, muito também por causa desse histórico de contusão. Eu acho que ele teve um problema no joelho, depois ele teve uma distensão muscular logo em seguida. Ele voltou, acho que ele pisou na bola e esticou a perna e teve um problema muscular. Então deve ser essas 2 contusões que ele está se referindo. Já o Terãs, que é outra pedida da galera, ele disse que o seguinte: o Terãs está chegando agora e tudo ainda é muito novo para ele em termos de Fluminense, porque ele já jogou o Campeonato Brasileiro e até Sul-Americana, pela Libertadores, pelo Atlético Paranaense. Então é muito novo para ele, sistema tático, forma do Fluminense jogar. Por exemplo, o Keno chegou no ano passado e só desabrochou no meio para o fim do ano. Realmente, o Keno chegou, depois ele foi se adaptando, depois ele virou titular e não saiu mais. O Renato Augusto também vive essa situação. Acho que o problema do Renato Augusto é mais problema físico mesmo. Porque o Renato Augusto foi até testado ao lado do Ganso como titular. O Renato Augusto teve mais chances, né? Assim que chegou, fez até pré-temporada com a molecada. Começou o Campeonato Carioca também, ele como titular antes dos outros. Quem joga no corredor central ou no meio tem mais dificuldade. É a posição ali que o Terãs gosta de jogar, atrás do centroavante. O time tem um jeito diferente de marcar e de jogar. Temos que dar tempo para a adaptação. Acredito que eles vão nos dar muitas alegrias. Quem são eles? Terãs, Alexander, Felipe Andrade. Esses 3 jogadores tão pedidos pela torcida do Fluminense. A gente fica na expectativa que nessa entrevista e ele citar esses jogadores e explicar a situação deles, que realmente aconteça isso, da utilização desses jogadores, porque o Fluminense tem um elenco, na minha opinião, bom.
Só precisa usar a peça certa, sem invencionice, botar jogador fora de posição. Já que você tem um Alexander para volante, utiliza como posição de volante, posição de origem. Já que você tem um Felipe Andrade que é zagueiro, tá faltando zagueiro, bota o Felipe Andrade como zagueiro. Se você quer um cara para armar o jogo, bota o Terãs, na ausência do Ganso ou na ausência do Renato Augusto. É sem invencionice, usando os jogadores certos nas posições certas, fazendo o simples. E eu espero que esses jogadores ganhem chance o mais breve possível. Peço seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Até o próximo. Fui!